Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. No livro de Atos, o capítulo 10, o bispo já falou, eu sou o pastor Davi, minha esposa Naíla, Davidson, estava na bateria, meu filho, sou irmão do João Félix, cunhado da Mara, tio do Serginho, vou dar aqui a ficha toda, hein? Discípulo do Júnior, da Bruna, que está aqui, do Campo Limpo, discipulador do Brandino, da Patrícia, cadê? Está todo mundo aí? Glória a Jesus. Atos capítulo 10, amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim o texto: E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Diga comigo, de contínuo orava a Deus. Diga comigo, constantemente orava a Deus. Amém, vamos voltar lá. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: as tuas orações têm subido até o trono de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos lá. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este estará com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, o enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando a hora sexta, diga, Pedro subiu para orar. Amém. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse de grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, o qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e impura. E segunda vez disse a voz: Não te faça impuro, tu. Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntou se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, diga, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos conta a história de um homem temente a Deus. A Bíblia chama de Cornélio. Cornélio não estava
Quando Jesus ministrou, trouxe a sua mensagem, Cornélio não estava quando Jesus fez os milagres. Mas Cornélio tinha temor de Deus, o texto fala sobre isso. Fala que temendo a Deus no seu coração, e o temor de Deus que havia no coração de Cornélio, o levava a praticar boas obras, a se compadecer do seu próximo e a orar a Deus. Eu fico imaginando Cornélio com a sua vida, aparentemente alguém de posse, ao fim de cada dia, falando com o Senhor: Senhor, obrigado, porque eu fui trabalhar, voltei e o Senhor esteve comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado condições para sustentar a minha casa e para abençoar a vida do meu próximo. Cornélio, lembrando, não estava lá quando Jesus começou a formar a igreja, a fazer discípulos, a ensinar como se devia proceder, como agir. Cornélio não estava lá quando aquele homem chegou diante de Deus: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, para possuir, para ser possuidor da vida eterna, para ter essa experiência, para ter essa convicção, essa certeza dentro do meu coração? Jesus vira para ele e disse: olha, amarás seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Cornélio não estava lá para ouvir esse ensinamento de Jesus. Mas Cornélio temia a Deus. Cornélio buscava a Deus na oração. Do outro lado estava Pedro, servo de Cristo, discípulo de Cristo, líder, apóstolo. Estava fazendo o quê? Orando. A Bíblia diz que Pedro subiu lá e foi orar. Estava lá buscando o Senhor, falando com o Senhor, se relacionando com Deus. E naquele tempo de oração, naquele tempo em que ele estava ali, conversando com Deus, falando com Deus, a Bíblia diz que houve um arrebatamento de sentidos. De repente ele teve uma visão. Ele viu algo descer do céu, um lençol cheio de animais que ele considerava impuro. Pela sua formação, judeu não comia determinadas aves, carnes. E na visão, naquele lençol que estava ali, que foi descendo do céu na visão e foi colocado diante dele, ele olhou os animais, olhou aquelas coisas que ali estavam e a sua tradição já lhe dizia: não coma. Não precisava nem mandar comer, ele já sabia que não era para comer. Não mexa, não toque. E a voz do céu dizia o quê? Mata e come. Vamos lá para a casa de Cornélio. Cornélio está aqui orando. Homem temente a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu sei que você teme a Deus. Cornélio aqui, homem temente a Deus, orando. Tem uma visão. Deus responde à oração de Cornélio. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai responder a sua oração. Hoje. A gente vai lá para a casa do Simão Curtidor, onde está Pedro. Pedro está aqui orando, buscando a Deus, servo de Deus. Já era discipulado por Cristo, já estava pronto para ir, já estava indo, na verdade ele já estava fazendo, estava em atividade.
E Pedro lá atuando em atividade, de repente Deus resolve assim: Pedro, eu preciso falar algo com você. Porque está diante dos seus olhos, mas você não consegue ver. E eu estou aguardando, você já está aí fazendo discípulo, a igreja está crescendo, e eu estou aguardando que a sua visão se abra, mas você não consegue ver. E então Deus viu uma oportunidade. Falei, eu preciso pegar essa necessidade de Cornélio e a necessidade de Pedro e colocar a minha vontade nesse negócio aí. E aí Deus começa a falar com Pedro. Deus começa a convencer a Pedro. Deus começa a quebrar no coração de Pedro alguns preconceitos. Deus começa a trabalhar no interior de Pedro. E começa: Pedro, sabe esses animais que estão aí? Eu quero que você coma. Ele falou: não, eu não posso, Senhor, porque é impuro. E o Senhor sabe que eu nunca comeria algo impuro. E a voz diz o que para Pedro? Você está fazendo impuro aquilo que eu purifiquei? Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Igreja, tenho certeza. Fala, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Qual é a missão da igreja de Jesus Cristo? Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Paulo, quando está escrevendo lá, diz: ó, esteja sempre pronto quando alguém te perguntar qual é a razão da sua fé, em que você acredita. Em outra parte, a Bíblia diz assim: ó, submeta-se a Deus, esteja debaixo da missão que é de Deus, e você vai poder resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas você tem que vir aqui e se colocar debaixo da missão. Submeter à vontade de Deus. Que em muitas vezes vai contradizer a minha e a sua vontade. Quantas vezes, amado? Deus diz assim na sua palavra: abençoe aquele que está te perseguindo. E você quer pegar uma pedra e falar: ah, se ninguém estivesse vendo. E a gente ainda diz assim: esse endemoniado. Sabe o que a Bíblia diz? Você abençoa a Deus com a sua boca e com a mesma boca amaldiçoa o seu próximo que Deus criou. Mas isso é o Evangelho, isso é o que Jesus fala. Nós somos igreja e a missão da igreja é. Jesus diz assim: ó, eu estou te enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Mas Deus nos diz que eu tenho que ser lobo para brigar com o lobo. Ele diz que eu tenho que ser ovelha no meio de lobo. Aí Deus pega a ovelha e faz o que com a ovelha? Diz que eis que vos dou poder. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, expulsar demônios, curar enfermos. Você não precisa ser lobo, irmão. Você tem que ser ovelha e receber a palavra de Deus no seu coração. Os que confiam no Senhor estarão firmes como o monte de Sião, que não se abalam. Deus vai lá para Pedro e diz: Pedro, não é do jeito que você pensa, é do jeito que eu quero. Jesus já tinha avisado Pedro: ó Pedro, tu é novo, tu vai para onde você quer, faz o que você quer, a hora que você quer, mas quando vier o Espírito de Deus sobre a sua vida, você vai ser como um vento que não sabe para onde vai,
não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Jesus estava dizendo: Pedro, eu quero usar você, eu quero você para mim, eu quero você nas minhas mãos para te levar onde for necessário. E você não vai ficar questionando, perguntando onde é que eu vou, com quem que eu devo falar, como eu devo me relacionar, escolher as pessoas, irmãos. Domingo passado, qual foi a palavra do domingo passado? Sobre o meu próximo. O próximo era aquele com quem os judeus não queriam falar, não queriam se relacionar. Jesus falou: esse aí é o seu próximo, vai ajudá-lo. Deus pegou a necessidade de Cornélio e abriu o entendimento de Pedro. Vai lá, Pedro, na casa de Cornélio. Essa visão que você tem aí, essa visão que você não está entendendo, esta palavra que eu já te disse, que eu já te ensinei e você ainda não entendeu, eu quero te levar a um lugar, eu quero te levar a uma casa, eu quero te levar diante de pessoas. Diga para o irmão do seu lado: a única forma de Deus abençoar a sua vida é através de pessoas. Porque nós podemos achar, às vezes nós achamos que Deus vai abençoar a nossa vida sozinho. Deus vai descer do céu, vai se colocar diante de nós, diz Davi: eu vim te abençoar. Deus pega Pedro, leva lá, e Pedro ainda sem entender nada. Teve uma visão, o Espírito de Deus falou com ele, as pessoas vieram lá se colocar diante dele, contaram a visão que Cornélio teve, e Pedro então vai até lá, ainda com o coração, ainda pegou mais algumas testemunhas: vamos comigo aqui, que nós vamos fazer algo ali, que não é para fazer, mas Deus mandou fazer, nós vamos lá fazer. Eu entendo que não devia, mas teve uma visão, eu tive uma visão, o céu se abriu, desceu o lençol, a voz falou comigo, eu já não posso mais resistir, eu tenho que ir. Irmão, do nosso lado, do lado lá da tua casa, lá na rua onde você mora, lá no trabalho onde você está, lá na escola onde você estuda, tem um Cornélio orando. Tem vidas que temem a Deus, que querem comunhão com Deus, que querem relacionamento com Deus. Ele tem problemas como qualquer uma outra pessoa tem dificuldade, e nessa dificuldade ele tem buscado a Deus. E Deus está perguntando para mim e para você: você é minha igreja, meu servo, que já diz que entendeu. Sai do seu lugar e entra lá na casa dos Cornélios e diz para ele que Jesus é a solução. Nós ficamos como Pedro, colocando porém, dizendo que alguém é indigno. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Ide e ensinai e aguardar. Vós sereis conhecidos como os meus discípulos, se amarem como eu vos amei. Pedro, com toda a resistência, mas ainda havia temor lá dentro, ele foi. E quando ele chegou na casa de Cornélio, o que Cornélio já tinha feito? Já tinha chamado todo mundo que ele conhecia e colocado no mesmo lugar. E qual era o evangelho de Cornélio? Ô meu irmão, ô meu primo, ô meu amigo, ô vizinho, eu estava orando, olha Cornélio evangelizando. Eu estava orando e de repente eu tive uma visão. E na visão
uma voz começou a falar comigo, o homem apareceu ali, e um homem todo de branco, começou a falar comigo, começou a conversar comigo, e ele diz assim, ó, a minha oração chegou diante de Deus, as ajudas, as pessoas que eu socorri, Deus viu tudo isso, as esmolas que eu dei. Você acredita que depois de tudo isso, ele falou para mim chamar alguém, mandou chamar Pedro, um homem chamado Pedro, deu o endereço de onde ele estava, na casa onde ele estava. Cornélio convidou todo mundo que ele conhecia, e quando Pedro chegou, a casa estava cheia. Diga, a casa estava cheia de pessoas que também temiam a Deus. E quando Pedro chega naquela casa e pergunta, estou aqui, o que está acontecendo aí? Cornélio começa a falar, eu estava como de costume, orando a Deus, pedindo a direção de Deus para a minha vida, apresentando a minha casa ao Senhor, como eu faço constantemente. E veio um homem de branco, falou comigo, que você, Pedro, tinha uma palavra para a minha vida. Eu estou aqui, Pedro, e toda a minha parentela, meus amigos estão aqui. Nós queremos saber que palavra é essa. Quando eu digo que eu sou um cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, igreja de Cristo, eu trago com isso a responsabilidade sobre a minha vida, de olhar para quem está do meu lado, a quem eu devo, diz a Bíblia, amar como a mim mesmo, e temendo a Deus, não olhar para as imperfeições da vida dele, porque na minha também tem muitas, mas a gente não consegue ver as nossas, a gente consegue ver as dos outros. E nós colocamos muitas vezes isso como obstáculo para não falar do amor de Deus para o nosso próximo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Chorar com os que choram é com nós. Se alegrar com os que se alegram é com nós. Abençoar quem está te maldizendo é com nós. Caminhar 2 milhas quem te forçou a andar 1, é com nós. Jesus começa a dizer, amados, não sede simplesmente ouvinte. Aquelas pessoas estavam ouvindo Jesus, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus. A palavra trazia alegria ao coração das pessoas, alimentava as pessoas espiritualmente. Elas se sentiam confortáveis, a palavra edificava, fortalecia. Alguns chegavam a dizer assim, olha, esse ensina diferente. Não é como os escribas, os fariseus. Quando ele fala, a nossa alma pula de alegria. O nosso coração se enche de esperança. Mas Jesus diz para essas pessoas, olha, não sede só ouvinte da palavra, mas sedes praticantes. Coloque esta palavra em prática na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus está te pedindo para você praticar a palavra. Glória a Deus. E Jesus explica, irmão, por que devemos praticar a palavra. Porque Jesus disse que vai soprar um vento. Aí você tem que levantar as antenas bem grandes. Vai soprar um vento. Foi Jesus que disse, na explicação dessa palavra que acabei de dizer para você. Ele disse que soprou os ventos. E bateram contra aquela casa.
e ela não tinha fundamento, a casa estava edificada sobre a areia. E a casa caiu e foi grande a sua queda. O outro que estava praticando, isso aqui era aquele que só ouviu, gostou da palavra, achava que era boa, bonita, séria, a palavra é séria, a palavra é boa, está na Bíblia, mas na prática, o outro que ouviu, temeu a Deus, guardou a palavra e procurou colocar em prática. Chegou em casa, ele disse para a esposa: preciso te tratar melhor. Filho, quero te pedir perdão porque eu tenho sido um pai meio que, mais ou menos. Chegou no serviço, aquele companheiro que ele não fala desde quando entrou na empresa, porque teve uma briga lá e ele está com o cara atravessado na garganta aqui, ó. Mas ele ouviu Jesus falar com ele. Ele resolveu praticar a palavra. Foi lá, procurou a pessoa e disse: olha, eu quero te dizer que quando eu entrei aqui nós tivemos um desentendimento. E isso passou a me incomodar. E se a pessoa te perguntar: por que agora? Falou: porque eu resolvi fazer as coisas diferentes. Nesse ano de 2019 eu quero resultados diferentes. Estou escolhendo fazer as coisas diferentes. Glória a Deus. Isso é edificar sobre a rocha. Um outro texto bíblico diz que não se engane o homem. Tudo que ele plantar, isso também ele colherá. Se plantar vento, vai colher tempestade. É a Bíblia que está falando. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Está aqui na Bíblia. Pastor, mas eu sou ser humano. Eu não sou Jesus Cristo. Quantas vezes a gente não ouve isso? Ou aquela brincadeira que as pessoas falam assim: estão me pegando para Cristo lá no trabalho. Lá onde eu moro, lá, estão me... Eu já não aguento mais. Eu já não sei o que fazer. Não está aguentando não, irmão? Vou te dar um conselho bíblico. Entra lá no teu quarto, abre a porta, fecha após si e vai falar com Deus que te vê. E lá você vai pedir para Deus a seguinte coisa: Senhor, acaba com essa pessoa que está me perseguindo. Não, não é isso não, irmão. A Bíblia diz ao contrário. Você vai entrar lá, fechar a porta após si, dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor: Senhor, cura o meu coração, transforma a minha vida. Eu já entendi, Senhor. Como alguém vai sentir necessidade de ir a Deus através da sua vida, se não vê nada de diferente em você, em mim? Quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa, depois que Cornélio conta a história para ele, Pedro começa a falar sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Pedro começa a dizer: olha, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados e por isso ele foi crucificado. Pedro está lá falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo na casa de Cornélio. E este Jesus Cristo, os profetas falaram sobre ele.
Ele era o Messias que haveria de vir. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele restauraria todas as coisas. Ele edificaria as vidas. Ele traria paz aos corações. Ele traria cura, libertação aos oprimidos. E Pedro está ali falando do profeta, do Cristo, das Escrituras. E Pedro está lá discursando sobre a vida de Jesus. De repente o Espírito Santo, pum, cai sobre todo mundo. E Pedro fica maravilhado, dizendo: na verdade eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Meu irmão, eu e você precisamos estar muito atentos ao que a palavra de Deus está falando, porque Deus nunca fez, nunca vai fazer e nunca fará acepção de pessoas. Se nós estivermos fazendo, estamos fora da palavra do Senhor. Se Deus precisar pegar você, colocar no quarto, mandar um lençol do céu descer, um anjo para falar, para que você pare com esse negócio de não posso, quero falar para esse e não para esse. As pessoas não estão procurando o discurso, irmãos. As pessoas estão procurando ver na minha vida, ver na sua, na nossa vida, se existe de fato na prática algo diferente. Jesus fala assim, olha, se você dá uma festa, olha só a visão de Jesus das coisas. Se você dá uma festa e convida somente aqueles que te convidam para suas festas, chama só seus amigos e faz um banquete com todo mundo, Jesus fala, a Jesus que disse, que diferença tem de você para aqueles que você diz que é diferente, daqueles que você diz, eu sou diferente, nós somos diferentes. Como? Se nós vivemos em um mundo fechado, o seu próximo é só seu filho, sua esposa, seu tio, sua tia, sua parentela ali, ele é para o seu próximo. A família do lado não é seu próximo. Você não se preocupa em servi-lo, você está disposto a servir todos os seus amigos na sua volta, mas o meu próximo que está aqui do meu lado, que necessita, você nem se preocupa em servi-lo. Eu nem me preocupo em servir, nem me preocupo. Como é que ele está? Eu saio de manhã todo dia, encontro com ele para lá e para cá, e não tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Mal um bom dia, porque nós vivemos em uma correria tão grande que às vezes é mal um bom dia. Mas o Evangelho, a igreja de Jesus Cristo, que quer viver na prática do Evangelho, ela precisa olhar para si mesmo. A Bíblia fala em Coríntios, examine o homem a quem? A si mesmo. Diga aí, examine-se a si mesmo. Fala, eu tenho que olhar para a minha vida como ela está na prática. Como está o Evangelho em mim? Que igreja que eu sou? Antes de você colocar assim, a que igreja eu pertenço, denominação como placa, você tem que perguntar, como diz Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional. Neste culto, que você usa o seu raciocínio, que você pensa, que você analisa as coisas antes, diante de quem eu estou, quem é Deus, quem sou eu nessa história, como devo me colocar diante dele. Este culto de que ele está falando, o que significa? Porque neste culto que Deus fala, eu sou o sacrifício. E lá em Malaquias, Deus fala assim, olha, se coloque diante do rei e pegue aí um cordeiro coxo, manco, aleijado, sujo, e vai lá e apresenta diante do rei e diz, olha rei, eu quero trazer essa oferta para você porque eu quero falar contigo. A Bíblia pergunta, será que ele vai querer te receber? Você tendo o melhor lá no seu curral, você traz o pior para apresentar aqui.
O cordeiro era o animal do sacrifício, que segundo a Bíblia tinha que ser puro, tinha que ser sem mancha, sem defeito. E agora Paulo chega aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, e diz: irmão, eu estou pedindo a vocês, eu peço, rogo-vos, que vocês se apresentem a Deus para cultuá-lo, como você é o sacrifício deste culto. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu estou perguntando através do Espírito Santo para você, este cordeiro que é você, como é que está? Você pode oferecer em sacrifício a Deus? A sinceridade, irmão, era disso que Paulo estava falando. A sinceridade no teu coração. Não é que eu nem você não tenha defeito, mas Deus está olhando para o meu e para o seu coração. Senhor, eu sei, mas eu quero melhorar. Eu tenho, mas eu quero ser curado. Eu tenho, mas eu quero ser transformado. Nessa forma, nessa condição, você pode se apresentar a Deus como um sacrifício, porque será santo. Santificado pelo sacrifício de Cristo. Pelo novo e vivo caminho. Eu posso entrar por este caminho. Neste culto que nós estamos aqui hoje, nós somos o sacrifício. Você é o cordeiro do sacrifício. Você pode dizer para Jesus: Jesus, eu entendi. Eu quero melhorar. Eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. O relógio é aquele ali, bispo? É ali? Se coloca de pé aí, em nome de Jesus.